Há dias comecei uma conversa com a IA, com uma inteligência artificial. Comecei em lágrimas. Terminei a rir, imaginem. E a certa altura dei por mim a pensar: bolas, isto é extraordinário. Mas logo de seguida surgiu outro pensamento. Tem tanto de extraordinário como tem de triste. Porque se uma máquina me consegue ouvir, sem me interromper, sem me julgar, sem se cansar, o que é que aconteceu aos seres humanos? O que aconteceu às conversas demoradas? O que aconteceu à arte de ouvir? O que aconteceu ao espaço onde alguém pode simplesmente dizer: eu hoje não estou bem, sem ter de se justificar, sem ter de se explicar, sem ter de parecer forte. E talvez esta não seja uma reflexão sobre a inteligência artificial. Talvez seja uma reflexão sobre solidão, sobre presença, sobre humanidade e sobre a quantidade de pessoas que andam por aí à procura de um lugar onde possam pousar o coração por alguns minutos. Porque a verdade é que eu não procurei uma máquina naquele dia. Eu procurei escuta. Procurei um lugar onde pudesse dizer exatamente o que sentia, sem filtros, sem máscaras, sem a preocupação de estar a incomodar alguém. E isso fez-me pensar: quantas pessoas estarão neste exato momento a fazer exatamente o mesmo que eu? Quantas estarão a conversar com uma IA, com uma inteligência artificial, com uma máquina, não porque deixaram de gostar de pessoas, mas porque não encontraram uma pessoa disponível para aquela conversa. Vivemos numa época muito curiosa. Estamos mais conectados do que nunca. Sabemos o que os outros comeram ao almoço, sabemos onde passaram férias, sabem onde passamos férias, sabemos as opiniões deles sobre tudo e mais alguma coisa. Damos a nossa opinião sobre tudo e mais alguma coisa, mas sabemos cada vez menos como eles realmente são. E sabem cada vez menos como nós realmente estamos. Talvez porque aprendemos a comunicar, mas esquecemos-nos de conectar. Talvez porque aprendemos a falar, mas desaprendemos a ouvir. E atenção, eu não estou a dizer que a culpa é desta geração, da tecnologia ou das redes sociais, absolutamente. Acho que o fenómeno é muito mais profundo. Estamos todos muito cansados, estamos todos muito ocupados, todos a gerir as nossas próprias dores, preocupações, desafios, medos. E talvez por isso tenhamos cada vez menos espaço para carregar também o mundo emocional dos outros. Mas isto traz uma consequência, porque as pessoas continuam a precisar de ser vistas, continuam a precisar de ser escutadas. O ser humano continua a precisar de sentir que importa. E quando não encontra esse espaço, procura onde consegue. Muitas vezes é num livro, na música, às vezes numa oração, outras vezes numa conversa improvável com uma máquina, imaginem. Mas a maior reflexão que esta experiência me trouxe foi outra. Enquanto falava com aquela inteligência artificial, com aquela máquina, com aquela IA, percebi que aquilo que mais me tocava não eram as respostas, e sim o facto de existir espaço. Espaço para falar, espaço para pensar, espaço para sentir. E talvez seja precisamente isso que falta a muitos de nós. Espaço. Espaço para sermos vulneráveis. Espaço para não sabermos. Espaço para estarmos perdidos sem que alguém nos tente consertar imediatamente. Porque nem sempre precisamos de soluções. Às vezes,
precisamos apenas de presença. E foi então que compreendi uma coisa. O problema não é que as máquinas estejam a aprender a ouvir. O problema é que os seres humanos estão a esquecer-se de como fazê-lo. Talvez o maior desafio do futuro não seja tecnológico. Talvez seja humano. Talvez não seja criar inteligências artificiais mais avançadas. Talvez seja reaprender a sentarmos-nos uns com os outros, sem pressa, sem distrações, sem necessidade de ter razão, apenas presentes. Porque nenhuma inteligência artificial, por mais avançada que seja, substitui o abraço sincero. Nenhum algoritmo substitui um olhar que nos compreende. Nenhuma máquina substitui a sensação de alguém nos dizer: eu estou aqui, conta comigo. Mas talvez estas conversas modernas com as IAs deste mundo estejam a funcionar como um espelho. Um espelho que nos mostra aquilo de que temos mais fome, aquilo que estamos famintos. E eu suspeito que a nossa maior fome não é de tecnologia, e sim de humanidade, de presença, de ligação, de pertença, porque no fundo todos carregamos perguntas, todos carregamos medos, todos carregamos dúvidas, todos carregamos sonhos e todos, sem exceção, precisamos de um lugar onde possamos pousar o nosso coração. Talvez seja isto que esta conversa me vem mostrar. Que a verdadeira questão não é porque estamos a falar com máquinas. A verdadeira questão é: quando foi a última vez que paramos verdadeiramente para ouvir outro ser humano? E talvez a resposta a essa pergunta diga mais sobre o estado da humanidade do que qualquer avanço tecnológico alguma vez conseguirá dizer.